Olá! Olá, pessoal! Tudo bem? Boa noite! Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a essa noite de sexta-feira, aqui na nossa região, uma sexta-feira fria, e onde nós vamos estar conversando com vocês sobre um tema tão importante. Nós vamos estar falando hoje um pouco sobre o nosso dia a dia, um pouco sobre aquilo que nós vivenciamos, na nossa rotina, que tem a ver com empresas familiares. Então nós vamos estar trazendo para vocês um pouco mais sobre esse conteúdo, vamos estar trazendo essas informações tão importantes e valiosas aqui para vocês que nos acompanham. Nós trabalhamos já com mentoria de negócios há muito tempo, já atendemos muitas empresas e como nós atendemos os donos de pequenas empresas, então eu digo assim para vocês, mais de 95% dos nossos clientes, dos nossos alunos agora que estão vindo, do nosso curso online, são empresas compostas aí por empresas familiares, onde a família, normalmente se une para abrir um negócio. Exatamente. E esse é o nosso tema de hoje, então, nós vamos estar falando mais aí sobre essa questão das empresas familiares, quais são os principais desafios no dia a dia e também como ir superando esses desafios no dia a dia, que é um ponto tão importante. Até porque nós vemos assim que quando nós falamos em empresas familiares, onde trabalha muitas vezes o casal, ou dependendo o tamanho do negócio, tem os filhos envolvidos, primos, tios, também podemos considerar até um certo ponto que não é necessariamente familiar, mas que tem a ver aí às vezes com amigos, os amigos desejam empreender, só que são amigos de tanto tempo, então já tem um vínculo forte. E quais são assim os principais pontos que é importante observar, quais são alguns cuidados para que aquele sonho do negócio, aquele sonho do empreender realmente traga todos os resultados que vocês desejam e não se torne com o decorrer do tempo quase que uma tortura, para as pessoas envolvidas, onde em vez das empresas familiares aí crescerem e ter muito resultado, às vezes começam as discussões, começam as brigas e o negócio que tinha tudo para dar muito certo, para ter muito resultado, às vezes acaba perdendo uma grande oportunidade e não obtém esses resultados desejados. Então agradecemos a cada um de vocês que estão aqui conosco. Se vocês quiserem escrever aqui para nós qual a sua região, qual cidade, estado que você está nos acompanhando. Escreve aqui para nós também se esse é o seu caso, se você também tem uma empresa familiar, trabalha numa empresa familiar ou se dentro do teu negócio tem algum familiar, que esse é o nosso tema de hoje. Se tem mais pessoas que vocês conhecem também que trabalham, que os seus negócios são familiares, convida para estar aqui conosco, que nós vamos trazer muitas dicas, muitas técnicas para vocês terem um bom relacionamento, para que o desejo realmente da empresa familiar se torne cada vez mais real e que vocês tenham resultados cada vez mais incríveis. Vamos colocar aqui Rio de Janeiro. Olha que legal, Samuel. Que bom, Samuel, estar aqui conosco. Eu acredito que aí no Rio deve estar calor, Nós aqui no sul, Santa Catarina, estamos com bastante frio, aqui já está bem gelado. Seja muito bem-vindo. A Denise da Divina Massa aqui conosco também. Sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria enorme estar aqui com vocês nesta sexta-feira à noite. Então vamos lá, Anderson, vamos lá. Falar desse tema tão importante. Hoje nós dois juntos, normalmente vocês veem ou o Anderson ou somente eu, e hoje estamos nós dois aqui juntos. Para quem não conhece ainda, nós somos um casal e nós trabalhamos já há bastante tempo com mentoria de negócios, onde nós ajudamos donos de pequenas empresas, profissionais liberais, a obterem muito mais resultado dentro da sua empresa. Nós sempre falamos assim, como a gestão
pode proporcionar com que você aumente as suas vendas, o seu faturamento e automaticamente torne a sua empresa mais lucrativa. E nós vamos ter aí no dia 17 até o dia 21 o terceiro episódio da nossa jornada Faturamento 50+, onde nós vamos explicar parte desse método que nós aplicamos com tantos empresários que vem dobrando o seu faturamento, que vem tendo resultados expressivos de diferentes áreas, diferentes ramos, mesmo em meio à pandemia. Nós vamos estar trazendo de forma 100% online, 100% gratuita. Se você ainda não faz parte, no link da bio, assim que terminar essa live, clica lá, se inscreva. Eu tenho certeza que você vai conseguir aproveitar ao máximo esse conteúdo e ter resultado na sua empresa. Então, para nós é uma alegria enorme. Aqui o Samuel disse que hoje está mais fresco no Rio. Olha que legal, Samuel. Muito lindo o Rio de Janeiro. Sou apaixonada pelo Rio. Quando chove, carioca sente frio. Aqui a Denise Divina Massa, Salto de Pirapora, São Paulo. Olha só que legal. Quantas regiões que nós temos aqui conosco. E também temos pelo Facebook também o Andrei Rodrigues, que é de Rio Negrinho. Também estamos no Facebook também acompanhando a live aí. O pessoal está acompanhando a live mesmo, também. Nós estamos aqui pelo Instagram com vocês, pelo Facebook e pelo YouTube. Então, pelos 3 canais de forma simultânea. Que legal! E quem faz parte dos nossos cursos, das nossas mentorias, nós explicamos como você consegue transmitir por esses 3 canais. Essa mágica. Isso aí, então vamos lá falar então desse assunto de empresas familiares. Vão comentando aqui conosco se a empresa de vocês tem algum familiar lá dentro, que é um desafio. Eu digo, nós enquanto casal já é um desafio, então imagine você esse trabalho com marido, esposa, irmão, tia, tio, primo, passarinho, periquito. Cachorro, tudo junto. E assim vai. Então vamos lá. O que são empresas familiares, né? Quando nós falamos empresas familiares, normalmente são empresas que têm dentro do seu quadro familiares compondo, né? Familiares exercendo as funções ali. E é muito comum, principalmente nas pequenas empresas, onde uma pessoa teve a ideia de empreender e muitas vezes, se ela for bem persuasiva, ela consegue convencer o seu marido ou as pessoas próximas em relação àquele sonho dela, em relação àquele objetivo, e assim eles iniciam um negócio. E quais são, né, Anderson? Fale aqui um pouco para nós, dentro da tua experiência, dentro da nossa experiência com tantas empresas familiares, o que você observa, assim, quais são os maiores desafios, principalmente você que trabalha com toda a parte de números com esses empreendedores, quais são esses desafios que você encontra no dia a dia com esses empreendedores dentro dessas empresas familiares? Muitas vezes, né, quando se trata de dinheiro dentro de uma empresa familiar, é uma briga, né? Porque o meu fulano faz tal função, ganha mais que eu. Meu irmão trabalha nisso, então eu também tenho que trabalhar na função dele. Porque tem aquele que tá roubando, entre irmãos, aí um começa a falar do outro. Você trocou de carro, então você está roubando. Você trocou de carro, comprou uma casa nova, você está roubando também. Então tem essa discussão muito forte na empresa familiar, né? Essas divergências do lado financeiro. Mas às vezes, muitas das vezes, é que todos ganham os valores iguais. O que muda é a diferenciação que tem, é que cada um controla de uma forma diferente o seu financeiro. Então, muitas vezes o irmão é bem controlado financeiramente e tem uma boa gestão financeira, ele consegue ter mais coisas que o outro irmão, muitas vezes. Ele consegue ter uma prosperidade financeira melhor do que o outro irmão trabalhando na mesma empresa. Mas não é que os dois não exercem a mesma função ou tenham o mesmo salário. Então, é um dos pontos que se tem muito forte dentro da empresa, que acaba dando muitas discussões entre parentes, né? Entre irmãos, entre pai e filho, entre irmãos, entre tios e sobrinhos e assim por diante. Pode falar. Uma das coisas importantes também, assim, dentro do negócio, um dos pontos importantes é definir muito bem as metas, ter metas bem definidas no negócio, dentro de uma empresa familiar. Saber exatamente o que vocês desejam, o que a empresa deseja como um todo dentro do negócio, o que ela almeja ganhar, faturar, crescer perante todos esses sócios que tem, né? Às vezes, quando é um empreendedor solitário, ele decide sozinho. Mas quando você tem irmãos, ou tem parentes, ou tem, entre outras, né, pessoas da família, é um desafio. Porque se não tiver muito bem alinhado isso, dá muita briga, vamos falar assim, entre parentes, por não ter muito bem definido isso.
E tudo aquilo que era para ser um sonho, né, de construir uma empresa, porque todo empreendedor, pelo menos 99,999, vamos dizer assim, abre um negócio com o objetivo de ter mais dinheiro, de ganhar mais dinheiro, de poder realizar todos os seus sonhos, de realizar os sonhos do teu filho, dos filhos, de ter uma vida melhor. Nós sempre falamos assim, se você abrir um negócio só porque você ama o que você faz sem visar lucro, talvez você vai ter um emprego e o pior emprego do mundo, porque o negócio exige pra caramba. Sim. Então nós temos esse objetivo, nós temos esse sonho. Só que o que acontece, né, Anderson, que quando nós falamos de empresas familiares, às vezes esse sonho se torna pesadelo. A Denise escreveu aqui, grande desafio, sim. Se torna pesadelo, às vezes tem brigas, tem discussões, a gente já teve casos, sim, né, Anderson, de separações, de assim, os membros da família ficarem sem se falar por causa de discussões em relação à empresa. E é sobre isso que nós queremos trazer. Como eu falei, hoje nós trabalhamos muito assim com casais, né, que tem um negócio, mas também tem muitas empresas aí que têm os seus outros membros, outros familiares juntos. E como vocês conseguiram uma melhor união? Como realmente ter conquistas incríveis dentro da empresa e usar o potencial de cada um que está ali dentro, porque cada um tem um potencial incrível, e transformar os sonhos, aqueles objetivos que vocês tinham quando abriram um negócio em realidade e realmente fazer com que a empresa cresça, com que a empresa prospere muito. E aqui o Anderson já trouxe um pouco, né, Anderson, da parte de finanças. Então, lembrando que dentro da mentoria o Anderson trabalha toda a parte de números. E eu quero te fazer perguntas, Anderson, em relação aos números, e se vocês também tiverem perguntas, vão escrevendo que ele irá responder aqui. Então, a primeira delas é, né, Anderson, como obter um bom relacionamento em empresas familiares quando o assunto são números? Você já trouxe aqui uma dica que é metas extremamente claras. Então, a família, ou, né, se tem esses membros da família, tem que ter muita clareza da onde deseja chegar. Meta de faturamento, meta de lucro. Fale um pouco mais, que essa parte é sua. Então o que você precisa ter? Você precisa ter bem claro o que você quer, os objetivos que você quer do seu negócio. Então, dentro das metas, você tem que ter uma meta de faturamento, a meta de onde você quer chegar, a meta de desperdício do teu negócio, que você também pode colocar lá. Se você tem algum desperdício no teu negócio, diminuir essa meta, né? Diminuir esses números, ter uma meta para você atingir. E também, um dos pontos muito importantes é ter controles bem afinados. Controles, vamos falar assim, não só de números, mas também da parte produtiva ou do que você tem dentro do seu negócio, depende do ramo de atividade que você tem. Mas um dos pontos muito importantes é o controle financeiro. Controle muito bem afinado. Por quê? Porque tem que ter transparência no negócio. Cada um, né, dentro da empresa, quando é uma família, precisa saber o que está acontecendo com ela, então precisa ter esses controles. Então, quando não tem controle muito bem afinado em relação de números, aí o sócio pergunta, como que está o financeiro? Não sei. Não sei. Como que está a nossa dívida, ou o nosso empréstimo? Tem algum empréstimo? Eu fiz, quantas parcelas falta para pagar? Não sei, não lembro. Quanto faturou esse mês? Não sei quanto faturou. E fica no achismo. Tem pedidos futuro? Como é que está? Tem trabalho? Não tem? Como é que está a agenda? Isso. Até onde sobrevivemos? A pergunta principal muitos fazem, né, entre eles. Até onde sobrevivemos com esse dinheiro que a gente tem no banco? Aí ele fala assim, nunca parei para pensar nisso, eu nunca fiz essa conta. Então, é um dos pontos que você ter os controles muito bem afinados financeiramente, para ter uma transparência muito grande dentro da família, dentro da empresa, para não acontecer esses enroscos familiares, vamos falar assim. Por ter transparência mesmo, para mostrar relatórios, né, para o sócio do que está acontecendo, o que tem lá dentro. Outra coisa é um prolabore muito bem definido. Por quê? Vamos supor que eu e a Leila somos irmãos e vamos abrir uma empresa ou abrimos uma empresa. E eu resolvo ganhar 5 mil do prolabore e ele resolve ganhar 4 mil do prolabore. Mas como? Sem definição nenhuma. Cada um, eu preciso pagar a tua conta. Tira um dinheiro e paga a minha conta. Daí a Leila precisa pagar uma conta. Ela tira um dinheiro e paga a conta dela. Então não tem definição disso. E vai... E o pior, né, Anderson, que quando nós começamos o trabalho dentro das empresas, mesmo sendo familiar e sócio, o que nós escutamos, né? Quando você pergunta, normalmente em alguns encontros eu estou junto, o Anderson fala, qual que é o seu prolabore?
não sei, conforme vai vencendo as nossas contas, a gente vai tirando e pagando. Ou a empresa paga os boletos da vida pessoal. E nesse sentido, se não tem, né, Anderson, o Prolabore bem definido, às vezes tem um sócio que está tirando muito mais e o outro quase nada. E por que é bacana ter essa definição? Justamente para saber qual é o custo do negócio de vocês, né, dos sócios ali que se tem no negócio, e para justamente não ter essa desavença entre valores que um recebe mais que o outro. Então é definir um Prolabore, definir o salário de cada um, para que se mantenha uma tranquilidade e todo mundo receba por igual, indiferente ao que exerce. Claro que muitas vezes tem a parte que o irmão montou um negócio, né? Eu montei um negócio e vou lá e chamo um irmão para comparecer ou ser sócio da minha empresa depois de um tempo, ou contrato ele. É um pouco diferente quando abrem sociedades juntos, né? Então é por igual a divisão dos lucros, vamos falar, Prolabores iguais. Mas também você tem o caso de quando você contrata um parente para o seu negócio. Então ele é teu parente, ele é teu parente, é teu irmão, teu primo, teu sobrinho, indiferente do que for, teu próprio pai às vezes. Mas ele tem que ser o quê? Ele vai ser pago por aquilo para exercer a função dele. Então não é porque ele é seu pai, é seu irmão, seu tio, sua tia, que ele vai ganhar mais que os outros ou vai se achar no direito de ganhar mais por ser teu parente. Então a definição é realmente o quanto você pagaria para um funcionário estar ali dentro da sua empresa exercendo essa função. Então tem que separar muito bem essas situações, e é o que ocasiona que muitas vezes não tem essa separação. E tem essa falsa ilusão que é porque é parente eu mereço ganhar mais. Não é bem assim. E quer ver uma outra coisa que acontece muito, né, Anderson? Daqui a pouco nós vamos entrar mais nos aspectos comportamentais, mas contratou o parente e não deixou claro o que ele tem que fazer. Isso aí. Ferrou. Por quê? Porque às vezes ele vai sair falando, não, só porque eu sou teu parente, não tá querendo abusar de mim, não, agora eu tenho que ficar até mais tarde, porque agora eu tenho que fazer isso, ou se senta às vezes no direito, porque você é meu tio, você é meu irmão, você é meu primo, que eu posso sair antes, que eu posso ter tantas outras regalias. Eu ganhei uma miséria. Por não ter totalmente claro e definido a função de cada um. Então é muito importante, principalmente quando nós falamos em empresas familiares, a descrição do que cada um precisa fazer, ou melhor, a descrição de funções que toda empresa deveria ter, independente se é familiar ou não, é fundamental, porque senão começa, eu estou trabalhando mais, porque você não está fazendo nada. Quer ver as pessoas que trabalham no administrativo, porque a parte administrativa ela é mais burocrática, às vezes passa muito tempo na frente do computador, às vezes a pessoa está lá pensando e o outro que está no serviço braçal, às vezes olha e fala, mas você não faz nada, você fica lá no quentinho, no ar-condicionado, quando está calor, você está no fresquinho, você não fica aqui conosco, às vezes dependendo do negócio, se sujando, pegando a mão na massa. Então é muito importante. Se vocês não têm claro essa descrição das funções e a questão bem certinho de salário, cuidado, vocês podem estar correndo um grande risco e aí se estressando muito além do que precisaria normalmente se tivesse tudo muito bem definido. Porque gera um estresse, porque como você tem às vezes um familiar no negócio, você não consegue cobrar ele. Então depois a gente vai falar um pouquinho sobre os comportamentos, o que isso influencia e impacta no teu negócio, vocês como tomador de decisões dentro do negócio, ou abriu o negócio, é o sócio majoritário e não consegue exercer essa função por ter vários vezes parentes dentro do negócio, não consegue delegar em nada, não consegue mandar, não consegue fazer nada. Ou pior, né? Quando tem família, a gente já viu muito isso, a gente já presenciou cada coisa nessa nossa jornada, que às vezes nós vamos numa reunião e por não ter isso claro, começa as brigas, as discussões. Aí, às vezes, tem essa questão do erguer a voz, enfim, brigas. Por quê? Porque é família. E família, às vezes a gente esquece que dentro da empresa, cada um tem a sua função, que nós deveríamos ter essa questão de sociedade ou de patrão com colaborador, né? Dono e os seus funcionários. E muitas vezes quebra isso se não tem tudo muito claro. E aí, olha que a gente já presenciou várias coisas. Várias situações, né? Desagradáveis. Por isso, né? Como ele comentou, às vezes acontece de ter a separação societária, porque não tem nada definido, não tem os números claros do negócio. Então, quando começa a implantar alguns números e começa a ter consciência do que está acontecendo, eles começam a analisar que
essa balança não está igual, tá puxando mais para um lado que para o outro. Então ocorre mesmo essa separação de societária, né, entre os sócios, por não ter uma clareza. E a gente já teve casos, né, Anderson, de pessoas que procuraram os nossos trabalhos, e aí o que acontece? Então nós tivemos um caso bem comum, né, que era a família. E depois de fazer todo o levantamento de custos, tudo isso, primeiro, uma das pessoas era responsável pelo administrativo e outra era pelo operacional. E a do operacional, ela só sabia fazer a parte operacional e confiava 100% na outra pessoa. E quando nós começamos a levantar todos os números, vem o primeiro impacto, né? Parte financeira. Porque a pessoa que cuidava do administrativo acabava retirando, porque elas não tinham um prolabore fixo, no final das contas, quando foi pedido para levantar, muito mais dinheiro do que estava no operacional. E quando a do operacional começou a acompanhar toda a parte de gestão e viu que tinha muita coisa errada, no final do nosso programa, elas decidiram realmente fechar a empresa. Primeiro que separou, né? E daí fechar o negócio porque não estava dando certo. E claro que depois teve uma delas que acabou continuando e a outra não quis mais. E não é comum, mas já teve alguns casos. Esse foi um assim que foi mais impactante, né? Mas a gente já viu vários outros casos em que nós acompanhamos que por pouco, ou que chega assim com muitas brigas, os donos chegam com muitas brigas e depois que passa pelo processo conosco, que eles vão compreendendo, que vão implantando tudo que nós vamos falar para vocês aqui hoje, fica mais leve, fica mais fácil e a relação melhora e eles têm grandes resultados. Aqui o Elivelto está nos dando parabéns pelo conteúdo, agradecemos a presença de cada um de vocês aqui. E é um assunto bem delicado falar de empresas familiares, porque é um desafio. E é o nosso dia a dia, já há alguns anos, estamos aí diariamente dentro dessas empresas e por isso resolvemos trazer esse conteúdo tão importante aqui para vocês, mas principalmente com muitas dicas do que vocês podem fazer para ter uma leveza dentro do negócio. Outro ponto importante é reuniões frequentes. Precisa ter reuniões, alinhamento de toda semana praticamente. Alinhamento do negócio, o que está acontecendo com ele. Como a gente já falou, tem que ter metas claras e definidas. Ter os controles financeiros. Ter o prolabore de cada um, saber quanto cada um ganha. Então nas reuniões, explanar isso, mostrar o que está acontecendo. Qual é a realidade do negócio. Ser muito transparente. Então a reunião vai servir muito para isso. Para realmente deixar as cartas na mesa. Para explicar como é que está a situação, quanto cada um recebeu, quanto foi o custo do negócio, o que está acontecendo com ele, de A a Z, de tudo. E principalmente de números, porque números, quando se trata de números, fala do financeiro, fala de dinheiro. E todo empreendedor abre um negócio para quê? Para ter dinheiro, para ter lucratividade e para se manter, né, ter uma vida legal. Então isso é bem interessante fazer essas reuniões para vocês terem uma leveza, ter clareza e todo mundo tá com a mesma comunicação dentro do negócio. E por último, não mais importante, faturamento. A empresa precisa saber quanto fatura mensal e ter histórico, justamente para mostrar para os sócios, para os familiares, quando tem um societário, né, o que está acontecendo com ele, se realmente podemos aumentar a retirada de lucro, podemos investir ou não, e não tomar decisões sozinhas ou no achismo. Então precisa saber o que está faturando, como está faturando, como é que está o faturamento do negócio, para que você se sinta leve em tomar algumas decisões dentro do seu negócio, com famílias principalmente, como a Leila falou, como a gente está falando desse tema agora, que é um desafio muito grande em ter essa clareza. Então, o que ocasiona muitos atritos é não ter essas clarezas, né, dos números, não ter muito definido o que custa, o que não custa do negócio, e todo mundo fica à deriva, só exerce a função que tem que exercer e fica assim meio vago as coisas dentro do negócio. Isso aí. E vamos falar de um outro ponto, né? Nós separamos dois grandes pontos importantes quando nós falamos em empresas familiares. Um deles são os números e o outro deles, né, Anderson, não menos importante. E eu diria assim que talvez até um pouco mais importante que os números, né, Anderson? Envolve antes esse assunto antes dos números ainda. Que é a parte comportamental. Gente, nós podíamos ficar assim, fazer episódios de tudo que nós já vivenciamos, enfim, dentro de toda a nossa jornada. Tem histórias lindas, mas tem histórias desafiadoras. E tudo envolve muito forte uma questão comportamental.
Então vamos lá, né? Por que é importante conhecermos o comportamento? Primeiro, né, é muito importante com que cada pessoa tenha maior clareza sobre o seu comportamento. Então, hoje, dentro de todos os nossos trabalhos, nós utilizamos o teste do Enneagrama 360, né? Nós somos certificados. É um teste que mapeia todo o perfil comportamental. Até nós estamos combinando com o Christian, criador da ferramenta, para fazer uma live para ele explicar melhor também toda essa parte comportamental. E nós utilizamos isso para traçar os 9 traços comportamentais das pessoas. E o que é interessante quando nós começamos a trabalhar com as empresas, e nós gostamos muito com que os sócios, né, quando nós falamos em empresas familiares, o nosso trabalho são com os sócios, com os donos, então nós não envolvemos os colaboradores. Claro que tem muitos clientes nossos que têm vários outros parentes que trabalham na sua produção, mas nós não necessariamente trazemos eles no primeiro momento, mas o dono começa a compreender melhor todos os outros. E o que esse teste de perfil comportamental nos proporciona, né? O primeiro passo para que o dono, esses sócios se conheçam melhor, e nós gostamos sempre de dar o feedback do teste em conjunto, com todos os sócios, com todas as pessoas ali envolvidas diretamente nas decisões da empresa. Para que isso? Porque a partir do momento que ela vai se conhecendo melhor, ela vai conhecendo as pessoas que estão ali com ela. Entre casais, né, Anderson? Os casais que são sócios melhoram muito a relação deles, porque eles passam a compreender melhor um ao outro. Nós temos, né, dentro desse perfil comportamental, tem, por exemplo, um perfil em específico que são o perfil dos perfeccionistas. Então, a pessoa que é muito perfeccionista, ela é extremamente metódica, ela tem muita dificuldade em delegar, ela tem muita dificuldade em confiar, ela se sobrecarrega demais. E o que acontece muitas vezes? A pessoa que é muito perfeccionista, às vezes ela fala pro outro, eu quero que você coloque essa garrafa aqui, assim. Mas enquanto eles não entendem a parte comportamental, o outro às vezes reclama, meu Deus do céu, como ele é chato, porque eu faço assim, ele diz que nunca tá bom, porque nunca tá legal, porque isso, porque aquilo. E quando eles vão compreendendo como um ou outro funciona, essas relações melhoram, porque a outra pessoa começa a entender que aquele padrão de perfeccionismo, que aquilo que a pessoa pede para fazer numa determinada ordem, é importante para ela. E as pessoas entre si, elas começam a ter maior empatia. Então eles começam a entender que talvez um é muito mais perfeccionista que o outro, que o perfeccionista ele tem uma tendência a ser um pouco mais chato, metódico, porque tudo tem que ser daquele jeitinho, tudo tem que ser daquela forma. E quando as pessoas dentro da empresa, principalmente as famílias, vão se compreendendo de uma forma clara, as relações vão melhorando muito. Outro ponto, quando nós falamos da parte comportamental, por exemplo, tem aquele perfil que é bonzinho demais, que é muito mãezona, paizão dentro do negócio. E a gente já teve vários casos onde o dono tinha esse perfil e tinha, por exemplo, o funcionário que trabalhava na parte administrativa, que ajudava muito, que não tinha nada desse perfil. Então, quando via, quem estava tomando as decisões, quem estava fazendo as coisas na empresa era o funcionário e não o dono. E o dono se sentia muito mal, porque ele falava, eu tenho que assumir, mas eu não tenho coragem, eu tenho medo, eu não quero achar discussões, eu não quero brigar com o outro. E aí vai tendo essas distorções de funções, e onde às vezes um vai ocupando o cargo do outro, ou essas pessoas que são mais assim de assumir responsabilidade, que são mais diretas, que dentro desse perfil nós temos os perfis que são mais assim numa parte de, que tem tipo uma liderança nata. E eles vão, de repente, assumindo funções, e a gente já teve em algumas empresas onde o dono falava, nossa, eles acham que o meu funcionário, o meu tio, o meu primo, minha filha era dona e não eu. Por quê? Devido a esse jeito, a essa postura. Então, quando nós falamos da parte comportamental, ela é fundamental para quê? Para que você consiga compreender o outro. Então eu vou falar um pouquinho aqui, né? Que tem o perfeccionista, que muitas vezes eles são confundidos como os chatos, e é muito legal quando nós falamos em família, porque a pessoa que é perfeccionista, ela começa a sentir que os outros passam a compreendê-la melhor.
Nós temos esses que são muito bonzinhos, que têm dificuldade em dizer não. Aí nós temos um perfil, esse perfil é um pouquinho delicado quando nós falamos em empresas familiares, que é o perfil do status. E se nós temos, às vezes, dentro ali de uma sociedade, um dos sócios que é muito do status, né, Anderson? Sim. É onde muitas vezes, assim, complica muito o resultado da empresa, porque ele sai tomando algumas decisões sem questionar o sócio, ele faz investimentos com base no status, não com análise. São alguns pontos bem delicados. É um perfil, normalmente esse perfil que está ligado ao status é um perfil muito gastador, muito compulsivo, e muitas vezes ele age por esse impulso sem perguntar para os outros sócios, ou enfim, ou toma muitas decisões por conta, e eles vão entendendo tudo isso. Aí tem o perfil que é mais a sofrência, ó céus, ó vida, que sempre tá para baixo. Tem o racional, que tudo é muito cálculo, cálculo, cálculo. E que também para a empresa tem partes que é muito bom, tem partes que não é tanto, porque se a pessoa é muito do cálculo, ela muitas vezes não investe, ela não corre riscos calculados. A empresa pode ter ali um pouquinho de impasse, pode permanecer muito, né? Dentro de uma zona de conforto e não necessariamente arrisca muito. Aí nós temos os perfis que são medrosos, ansiosos, inseguros. Meu Deus, eles não decidem nada sozinho. De repente nós temos aquele outro que é mais visionário, que é aquele perfil incrível de iniciativa, péssimo, de acabativa, que cada semana que nós vamos ter uma ideia, não, agora vai dar certo. Aí você começa a planejar, daí na outra semana, não, eu já tive outra ideia. Então eles têm muitas ideias, mas não conseguem executar. Aí nós temos o perfil que é bastante da atitude, que faz acontecer, e também temos um perfil que é o perfil mais procrastinador. Depois eu vejo, amanhã eu faço, e esse perfil dentro das empresas, né, Anderson? É um desafio. É um desafio, porque vamos lá, vamos pegar uma pessoa, vamos pegar dois sócios. Um tem esse perfil, dentro do Enneagrama a gente chama um perfil 8, que é da ação, que vai, que faz e que quer muito resultado. E o outro sócio tem esse perfil mais 9, que a gente chama mais paz e amor, mais zen, tranquilo. Depois eu vejo, depois eu faço. Gente, é um desafio. Porque esses dois perfis, se eles não se conhecem, se eles não conseguem compreender e utilizar o que cada um tem de bom, nossa, é um desafio. Isso dá briga, que é entre casais, a gente já teve muito assim, que um vamos lá, e o outro, não, pera. Brigas feias, assim, então é muito importante. Deixa eu só ver aqui as perguntas. A Denise, lá da Divina Massa, viu? Eu falei que não ia esquecer teu nome, Denise. Eu sou perfeccionista e acabo ficando sobrecarregada, porque acabo refazendo as coisas. O perfeccionista, ele tem a dificuldade muito forte em delegar. Ele tem sempre aquela sensação que o outro nunca vai fazer tão bem feito quanto eu. Então, eu sempre preciso estar fazendo. Ou como dono do negócio, a gente fica microgerenciando. E daí, assim, nós temos uma cliente, nós vamos cuidar só para não identificar, né? Mas que é da área da alimentação. E aí ela tem um jeito de dar o toque final. E aí ela contrata os funcionários não dão... necessariamente faz como ela faz, às vezes faz do outro lado. E aí ela fica brava, porque ela fala, meu Deus do céu, mas não é assim, tinha que ser para a esquerda, não para a direita. Mas o resultado final não ficou muito parecido? Não ficou, porque tinha que ser assim. Então, cuidar, porque às vezes você acaba, quando você fala em refazendo, talvez até refazendo atividades que estavam boas, processos na área da alimentação às vezes que estavam bons, mas porque o perfeccionista ele tem muito assim de colocar o dedinho dele, né? Se não tiver a minha opinião, se não tiver um pouquinho daquilo que eu faço, parece que não tá bom. E principalmente donos de empresa que são muito perfeccionistas, o que acontece com eles, né? Eles são pessoas muito sobrecarregadas, muito, porque eles têm muita dificuldade em delegar, em confiar nos outros. Porque sempre a sensação é que ninguém vai fazer tão bem feito quanto eu. E eu já vou trazer algumas soluções para tudo isso que nós estamos falando. A gente tem muitos, né, Anderson, clientes perfeccionistas. Sim. E isso é um desafio. Acaba porque travando, né? Muito, além deles ficarem muito sobrecarregados. Muito sobrecarregado. E nós sempre falamos, tem uma grande diferença delegar para delargar. Então, quando o perfeccionista, né, o dono perfeccionista cria processos, que nós já vamos falar um pouquinho para frente, e delega e acompanha,
poxa, eles começam a ter uma liberdade não só de tempo, mas assim, começa a ter uma paz interna. No negócio em si, né? Começa Muito. a ter um fluxo melhor no processo, em tudo. E flui e cresce mais rápido também. Então, são pontos bem importantes aqui. Então, por que tanto é importante conhecer a parte comportamental? Então, para que se conheçam melhor entre eles, a partir do momento, por exemplo, que eu sei que o Anderson é muito perfeccionista, e ele é, de fato, né? Muito metódico, enfim, tem procedimentos, quer ver quando ele está analisando os números dos nossos clientes, que ele fala assim, vou lá analisar, eu já sei que eu nem posso chegar perto, porque, como ele sempre diz assim, uma vírgula, um ponto no lugar errado, gera uma dor de cabeça. Caos. Então eu sei, por ele ser assim, que aquele momento que ele tá lá, eu nem chego perto. Porque se eu chego, eu sei dizer que às vezes ele vai estar irritado, ele vai estar bravo, ele pode falar de um jeito que eu não vá gostar muito. Mas eu entendo, então eu passo a respeitar, como ele também, tantos outros pontos. E por isso que é tão importante nós compreendermos melhor, conhecer melhor o perfil das pessoas que trabalham conosco. Então, quanto mais o empreendedor vai se conhecendo, ele vai conhecendo as pessoas. Em empresa familiar, isso é fundamental. E os controles financeiros vão diretamente ao comportamento do empreendedor. Porque se ele não tiver, né, não se conhecer, vamos falar assim, muito bem, os comportamentos deles, né, é o que faz muitas vezes ele não ter um controle financeiro. Porque não se conhece, ele não vê o quanto gasta, ele acha que não precisa, ele sabe tudo, não precisa disso aqui, é perder tempo. Então tem que tomar um cuidado, porque você se conhecendo, você vai ver o quanto você pode melhorar também na parte financeira do seu negócio. E tudo isso é muito importante, nós sempre falamos que você pode ter a melhor planilha do mundo, o melhor sistema, o melhor software, você pode ter o melhor tudo. Agora, se você não tiver os comportamentos, se você não fizer aquilo, não importa, nada adianta. Então, o quanto é importante. E o quanto é muito importante nós nos conhecermos uns aos outros, entendermos tudo isso e a partir disso termos melhor resultado. Eu lembrei de um caso bem recente, né, Anderson? De uma empresa que nós estamos trabalhando e atendendo, e enfim, tem algumas pessoas da família. E quando eu fui falar do resultado do Enneagrama, uma dessas pessoas é extremamente racional e a outra é muito emocional, que isso nós conseguimos pegar também através do teste. E aí o que acontece? Quando eu estava explicando a forma de uma da outra, daí a que tinha esse lado emocional mais forte, ela falou, agora eu entendo, por que quando você é muito assim, direta, enfim, eu ficava magoada, porque eu falava, meu Deus, você não compreende, você não me entende. E ela foi entendendo que não é que a outra pessoa não a entendia. O que acontecia é que a comunicação de quem é racional é direta, não tem aquela coisa de, vem cá, como você está... Não, já chega pá, falando e pá, pum. E para a pessoa que é racional, aquilo é normal, é do dia a dia. Mas para quem é mais emocional, ferrou. Fala, não me entende. Ai, meu Deus do céu, olha lá de novo brigando comigo. Então começa a interpretar de forma diferente, errada, perdão. E quando ele se conhece, isso melhora muito. Aqui, Denise, eu sinto medo de algum detalhe importante passar batido. Aí tem a ver, Denise, isso sabe que é bem interessante, porque quando nós falamos do Enneagrama, nós podemos até fazer uma live, né, Anderson? Nós vamos fazer com o Christian, que é o criador da ferramenta, ele consegue explicar melhor para vocês. São 9 traços de personalidade e esses 9 traços, eles se comunicam entre si. E essa questão de passar algo batido tem a ver com a pessoa que é muito perfeccionista e automaticamente não, mas indiretamente muitas vezes está ligado também à questão das inseguranças e dos medos. Porque a pessoa que é muito perfeccionista, o que ela tem dentro dela? Eu não posso errar. Errar é algo que é como se fosse assim, extremamente proibido, não pode. E por não poder errar, porque daí vem o medo do julgamento, enfim, N fatores por trás, ela sempre está buscando, olhando cada detalhe. E automaticamente não, nós temos uma tendência de quem é muito perfeccionista,
muitas vezes ter essa insegurança. Meu Deus do céu, pode passar, pode dar algo errado, pode isso, pode aquilo. E essa insegurança que tem a ver com o traço 6 dentro do Enneagrama, se não for bem trabalhada, potencializa ainda mais essa questão do... Centralizador, né? Exatamente. Centralizador, do controlador do traço 1, né? Eu tô falando de traços, é porque é isso que nós vamos falando lá. E aí o que acontece? Muitas vezes aí acaba ou procrastinando algumas coisas que são importantes, ou trabalhando 15 horas por dia, acaba não tendo muita vida devido a esses pontos, que aí precisa desse autoconhecimento melhor e de processos que vai te ajudar a ficar mais tranquila, a ficar mais leve e você crescer cada vez mais. A Fernanda aqui do Shop Sonnenbier, Leila Anderson sempre trazendo muitos conteúdos muito interessantes. Fernanda que é nossa aluna agora da nossa segunda turma do nosso curso online, né, Fernanda, que está tendo aí, aplicando todo o método. Fico muito feliz de tê-los aqui conosco. Então vamos lá, deixa eu ver aqui, ó, nós anotamos para não esquecer nenhum detalhe importante para vocês. Então, porque eles devem se conhecer, por isso a parte comportamental. Outra coisa muito importante quando nós falamos em empresas familiares e por que é tão importante conhecer a parte comportamental. Não só para definir as funções da família, mas isso aqui é para quando você tem colaboradores, é conseguir compreender melhor cada colaborador teu e saber como eu aloco a melhor pessoa para a melhor função. Nossa, né, Anderson, a gente já teve... Assim, nós podíamos contar muitos casos aqui para vocês que nós já atendemos, de pessoas que às vezes o dono chega e fala assim, putz, né, vou ter que mandar embora, não só agora falando de parentes, mas de colaboradores. Poxa, a pessoa, coloquei, por exemplo, na área de vendas, mas a pessoa não vai, é uma pessoa que não fala, é muito introvertida, é uma pessoa assim, se colocou para fazer alguns controles, para controlar estoque, é sensacional, mas ali na parte de vendas não vai. E quando ele passa a se conhecer melhor, quando ele passa a compreender melhor o comportamento, ele também consegue ir alocando melhor as pessoas. E muitas vezes, isso já aconteceu em vários casos, que o dono da empresa ele começa a ver que a pessoa não é que ela não é boa, ela só está na função errada. Sim. Que às vezes ela não tem habilidade para vendas, mas ela tem habilidades maravilhosas para controles. A administração do negócio em si. Exatamente. Já teve tantos outros casos, né, Anderson, que o próprio dono fazia funções e que a gente chegou e falou, olha, pro bem da tua empresa, me desculpa, você não deve mais fazer isso. As tuas habilidades são para determinadas áreas. Tem alguém que vai fazer isso para você. E até os próprios donos, tem vezes que eles surpreendem. Teve um que nós falamos assim que ele era proibido ir para a parte de vendas. Porque ele dava desconto toda hora. Ele era tão bonzinho, que toda vez que chegava um cliente que conhecia ele, e ele estava na frente do balcão lá, o cliente pedia desconto e ele dava. Às vezes a pessoa chegou pela primeira vez, já queria marcar, fazer compras grandes. Marca aí, eu conheço esse aqui, no conhecimento acaba tendo alguns prejuízos. Alguns mil de prejuízos. Nós comentamos, cara, você é muito bom na parte de relacionamento, então você vai se manter em outra parte da empresa, mas venda, se você continuar aqui, você, me desculpa dizer, mas tem tudo para endividar. Para dar errado o negócio. Para dar errado. E ele tinha colaboradores muito bons, que aí ele deixou na frente e ele saiu da frente da empresa e a empresa vem crescendo muito. Então é importante, e até para os donos, é importante entender as habilidades que cada um tem e a partir disso cada um executar aquilo que tem maior facilidade. E em empresas familiares é assim também, tá? Então é muito importante vocês terem essa parte comportamental, ter todo esse conhecimento justamente para a pessoa certa na função certa. Exatamente. Então aqui a gente já falou, e como nós começamos então a mudar todo esse cenário, como que nós passamos a ter um melhor relacionamento nas empresas familiares, como que nós passamos a fazer com que a nossa empresa performe mais quando nós estamos aí com famílias, com pessoas, conhecidos, enfim, e de forma geral, né? Não só nas empresas familiares, porque o que nós vamos falar agora, ele serve para, sendo familiar ou não. Indiferente, né?
Exatamente, para obter maiores resultados. Então vamos lá, né, Anderson? O primeiro você já falou, que é ter muito claro as metas da empresa, onde a empresa quer chegar. Depois de ter essas metas, é extremamente importante ter metas de vendas, ter metas para cada área dentro da sua empresa. Principalmente metas de vendas, metas dentro de algumas áreas são muito, muito importantes. Depois disso, temos as descrições de funções, né? Definir funções, tem que estar muito bem definidas as funções de cada um dentro do negócio, quando você tem uma sociedade, ou mesmo não só a sociedade, os funcionários que você tem que estar muito bem descrito o que cada um deve exercer lá dentro do seu negócio. Como eu falei, indiferente se é pai, se é mãe, se é irmão, se é tio, tia, papagaio, cachorro, tem que estar definido o que cada um vai fazer lá dentro, para não ter futuras preocupações, intrigas, né? E desentendimentos no negócio. Então, quando é tudo esclarecido, feito tudo certinho, não tem problema nenhum. E quando nós falamos em descrição de funções, são todas as funções, assim, nos mínimos detalhes, o que cada função, o que a empresa espera de cada função, né? Então é muito importante, e também ter um organograma de hierarquia. Sim. Para quê? Porque a pessoa precisa saber para quem ela deve recorrer, e tudo isso escrito, catalogado, e cada pessoa... acho que voltou aqui. Cada pessoa da empresa saber exatamente, né, as suas funções, o que cada um vai fazer e aonde e com quem ela deve ir buscar alguma informação quando ela tem. Só que quando nós falamos em empresas familiares, algumas coisas acontecem, tá? Os donos às vezes até têm escrito e aí ele elege uma pessoa lá, não necessariamente seu parente, para ser o líder. Mas o que acontece, né, Anderson? O funcionário está com problema, vai lá falar com o dono. Pula o líder, vai direto para o dono. E o dono recebe esse colaborador. Aí você dificilmente vai conseguir exercer e que as coisas funcionem. Porque se você eleger um líder, ele tem que resolver para você. E quando o colaborador for até você, você tem que falar, não, você já viu com o teu líder? Então, a primeira coisa, você vai ver tudo com ele e ele vai trazer até mim. A importância de você cortar, porque senão não adianta ter a descrição das funções lindas e maravilhosas num papel, ter todo o teu organograma e não cumprir com ele. Por quê? Porque você não consegue implantar. Isso nós chamamos de cultura organizacional. Quando nós estamos em uma empresa, muitas vezes a gente começa a mexer nessa cultura organizacional, colocar algumas ferramentas, implantar. E isso gera, às vezes, algumas coisas. Por quê? Porque nós estamos mexendo, nós estamos colocando ordem. Só que as empresas que têm essa ordem, as empresas que implantam, que conseguem seguir, gente, tem resultados maravilhosos. Então, a descrição não é só para bonito, não. Você precisa cumprir com o que está lá. E também, para não correr o risco que nós escutamos muito, né, Anderson? Alguns pontos assim, mas eu não sou paga para fazer isso, não. Você me contratou só para ser atendente. Então, é muito importante na descrição da função, claro, ver com o seu contador, parte legal, enfim, tudo isso, é muito importante estar dentro da lei, mas deixar descrito o que a pessoa vai fazer bem certinho para você não ter esse tipo de problema, não ter esse tipo de comentário, que isso é muito desagradável, e aí os colaboradores também, você vê assim que, poxa, vai contaminando outros colaboradores. Outro ponto, Anderson. O próximo ponto é ter reuniões, como a gente falou, tem que ter reuniões para esclarecer muitas coisas que acontecem no dia a dia, né? Como se fosse um diário de bordo, um diário, né, da sua empresa, para você esclarecer para os sócios ou para quem está no negócio junto com você, e eles saberem o que está acontecendo com ele. E junto nas reuniões, né, um dos tópicos também é o financeiro. Você precisa ter o financeiro afinado. Então, o que vai fazer você também ter melhores resultados é você ter um financeiro do seu negócio muito bem acertadinho, muito bem controlado, para você saber o que está acontecendo com ele, onde você pode investir, onde não deve, para não ter também nenhuma intriga entre os sócios ou entre os familiares que estão junto na sociedade, tomando decisões sozinhas e sem saber o que está acontecendo com o financeiro, se é possível ou não ter esse investimento. Então, precisa ter esse controle também. Outra coisa muito importante em empresas familiares, em todas, né? Mas em familiares isso é bem importante, é ter procedimentos. O que nós encontramos muito em empresas familiares, uma fala que é assim, nós temos muito arquivo vivo.
onde todas as informações estão dentro da cabeça da pessoa que está ali. Mas não tem isso procedimentado em lugar nenhum, lugar nenhum. Aí de repente a pessoa ficou doente, ninguém sabe exercer a função dela. Ou a gente escuta muito assim os donos falarem, ai, porque eu não consigo tirar férias, ai, porque eu não consigo sair para lugar nenhum, porque ninguém sabe fazer o que eu faço. Então, procedimentar. O que é procedimentar, Anderson? É você descrever as funções, né? As funções de cada um. E também lá nos procedimentos é o que você fazer um exemplo, vamos pegar um exemplo da Divina Massa, que ela falou assim, que eu faço, refaço e às vezes tem que fazer novo. É porque precisa procedimentar o passo a passo do que tem que ser feito, como ser feito. Então o que faz muitos dos empreendedores ficarem perdidos e não saber o que fazer é não estar procedimentado exatamente o que precisa ser feito para aquela função ou a operação que precisa ser feito, o passo a passo, bem certinho. E também não adianta ter o procedimento e não treinar as pessoas. Você precisa treinar elas para esse procedimento. O procedimento está aqui, treina a pessoa, treina o funcionário, treina o parente lá. Tua função é essa, seus procedimentos são esses. Assina, né, lavrá-lo lá e aí sim consegue você ter uma autonomia para cobrar esses procedimentos. Porque senão não adianta você ter uma empresa e delargar as pessoas lá, ou delargar as funções, delargar como tem que ser feito. E você vai ter que sempre estar surtando e ficar correndo atrás das pessoas ou correndo atrás das coisas do teu negócio por não saber se as pessoas estão fazendo certo ou não aquele determinado procedimento. Aquela função também. Enquanto nós falamos em procedimento, né, Anderson? Uma coisa importante o que é esse procedimentado? Vamos pegar a área da alimentação, que é mais fácil de visualizar. Por exemplo, eu vou pegar aqui da Denise da Divina Massa, o nhoque. Quantas gramas de trigo, quantas gramas disso, daquilo, enfim, todo o procedimento, o passo a passo que tem para fazer. Isso mesmo. E junto com esse procedimento é a ficha técnica, né? Descrever o que vai cada produto aí. Isso também é um procedimento de construção do seu produto. Não deixe ser um procedimento com a ficha técnica do produto lá, para saber como que faz, gramatura que faz, um passo a passo bem certinho. E falando disso, né, Anderson, agora você tocou num outro ponto interessante, que às vezes nós temos muitos clientes que eles vão para fora executar serviço. E muitos donos falam assim, nossa, mas eu tenho muito assim que eles chegam na obra, chegam em tal lugar e de repente tem que voltar, porque esqueceram. Exatamente, porque não tem um procedimento lá, um checklist, vamos falar assim, do que ele precisa sair com as ferramentas na mão antes de começar a exercer determinada atividade ou determinado serviço que eu for fazer. Então tem que ter lá uma checklist do que ele tem que fazer. Pegar a ferramenta A, ferramenta B, ferramenta C, ferramenta Y, para daí sim se deslocar ao espaço e fazer o serviço. E isso também serve quando vai, né, fazer algum produto ou confeccionar algum produto, é a mesma coisa. Que ferramenta que eu vou usar é a mesma coisa, mesmo sentido aí. Outra coisa, então, é ter bem claro as lideranças, né? Não assumir tudo para você. Então, conforme a sua empresa vai crescendo, é importante que você tenha lideranças, desenvolva essas lideranças, dê metas, delegue e acompanhe, né? Não é delargar, mas sim delegar e acompanhar os resultados, ter essas reuniões frequentes. E o último tópico que nós colocamos aqui, né, Anderson, é ter a empatia. Isso é fundamental. Entender que nem todo mundo vai fazer igual você, na verdade nunca vai fazer igual você, porque não é você, então os perfeccionistas aí de plantão. Entender que às vezes as pessoas não vão ter a mesma agilidade, facilidade, compreendimento do que você. Sim. E ter essa empatia para compreender, se colocar no lugar do outro e a partir disso juntos obterem resultados aí incríveis. Nós queremos saber se vocês têm alguma pergunta para nós. Se vocês tiverem alguma pergunta, vão deixando aqui nos comentários que nós estaremos respondendo. Se você estiver pelo YouTube, Facebook ou aqui pelo Instagram, só escrever que nós vamos estar respondendo as perguntas aí para vocês. Então, se tiver perguntas, só escrever. Empresas familiares, né, Anderson? Já faz alguns anos que nós convivemos diariamente dentro desse mundo. A tendência é cada vez maior ser famílias, né, que estão na frente do negócio, né? Antigamente era mais individualista os negócios, né? Hoje é muito familiar. Então o pai abre o negócio, o irmão abre o negócio, convida outro irmão, convida os filhos e tá a família toda dentro do negócio.
É a importância de saber lidar com tudo isso, né? Porque quando a família tem toda essa habilidade, é lindo não só ver a família, né, trabalhando juntos, mas os resultados que eles obtêm. É incrível os resultados, mas quando não sabe, né, quando não tem essas habilidades que nós conversamos, muitas vezes vira um inferno. Um inferno mesmo. Às vezes o filho já não respeitar mais pai, não visitar mais pai. Os casais às vezes acabam se separando porque já não suporta, vivem 24 horas por dia o negócio, ou estão jantando, aí lembra de algo, porque é comum. Eu falo, às vezes nós estamos jantando, nós estamos falando de cliente, nós estamos indo viajar, nós estamos falando de cliente. 24 horas. Mas é saber trabalhar de forma que isso não afete a vida pessoal. Só que tem casais que não conseguem, aí começa a irritação, a briga, enfim, coisas... Os desentendimentos, né? Complicadas vão acontecendo no dia a dia. Mas quando você sabe lidar, é muito lindo ver a família, ver os resultados aí que vem obtendo.